Olha só, uma aulinha rápida de português aqui para vocês, tá? Nessa frase, a economia vai bem, o verbo vai é intransitivo. Este é um verbo intransitivo porque a frase não contém, por exemplo, um objeto indireto que identifique para quem que a economia vai bem. Mas essa frase, assim, no seu formato intransitivo, ela só pode ter algum sentido semântico nos manuais econômicos da grande imprensa. Nessa visão, bastante exótica, diga-se de passagem, a economia não é uma ciência que busca endereçar diferentes problemas humanos e que podem, inclusive, ser contraditórios entre si. Não, tá? A economia, segundo esses jornais, é uma ciência exata. Tá? Mais do que isso até, a economia é uma entidade, tá? Com vontades próprias e um temperamento bastante particular. Vamos entender de uma vez por todas que entidade que é essa e por que essa visão é uma farsa completa. Aguenta aí. Bom, vamos lá. Eu ia dizendo que, segundo os grandes jornais do país, a economia tem vontades próprias, necessidades próprias. E aquilo que é bom ou necessário para nós, enquanto seres humanos, tem muito pouca relação com o que é bom para essa tal economia. Em suma, para esses jornalistas, a economia funciona meio como se fosse uma criatura com vida própria, tá? Mas ela não é uma criatura qualquer, tá? Ela é uma criatura sensível, é frágil, razão pela qual esses jornalistas estão sempre muito preocupados com a saúde da economia, né? É um passo em falso e a economia vai para o saco. Sempre que eu ouço a Thaís Herédia falando, por exemplo, eu imagino que a economia é um Lulu da Pomerânia, ou um desses cachorros frescos qualquer, esses cachorros que, além de terem pedigree, só podem comer carne de vaca com pedigree também, e vacas que foram alimentadas com mato que também tinham pedigree, isso porque se o cachorro comer uma banana, ele já passa mal. Então, o que acontece é que você tem toda uma cadeia alimentar aristocrática para sustentar a economia, mas vale a pena, tá? Vale a pena porque se a economia estiver bem, todo mundo vai estar bem. Tá? Essa é uma outra característica bastante curiosa dessa visão de economia, porque segundo ela, aquilo que os ricos querem para a economia é sempre a mesma coisa que os pobres querem. E aliás, aquilo que os Estados Unidos querem para a economia brasileira também é a mesma coisa que o Brasil quer e que por sinal também é a mesma coisa que a China quer. Ou seja, tudo se resume a uma série de decisões técnicas que buscam atingir um resultado objetivo no final, E mais curioso ainda é que todos esses jornalistas, tá, assim como todo o mercado financeiro, conseguem perceber com clareza quais são essas decisões técnicas, que geralmente estão relacionadas a privatizações, a redução de impostos, corte de despesas, mas por incrível que pareça, o governo nunca consegue acertar, E é só por isso que a maioria das pessoas nunca está feliz com a economia, tá? Porque o governo é burro, Conflito de interesses, imagina, e isso não existe. E é lógico, que essa visão de economia, baseada no corte radical de despesas e privatizações, é uma aberração completa, E ela é tão absurda que chega a ser incrível ela persistir por tanto tempo. É mais ou menos como se uma pessoa chegasse aos 50 anos de idade acreditando em Papai Noel, sem nunca ter parado para pensar que ela nunca viu o Papai Noel e o tio Renato ao mesmo tempo no mesmo lugar. Vamos pensar, por exemplo, que todas as grandes potências do planeta chegaram aonde chegaram através de investimentos públicos pesados. Os Estados Unidos não seriam os Estados Unidos se não fosse pelo New Deal na década de 30, mas a mesma coisa vale para a China, para a Alemanha, para a Coreia do Sul, para o Japão. E o oposto também é verdade. Ou seja, você dificilmente vai conseguir apontar um único país na história da humanidade que tenha entrado em uma crise profunda só porque fez um investimento público robusto no desenvolvimento do país. Mas, verdade seja dita, mesmo muito antes de toda essa experiência internacional mostrar na prática que essas teorias são furadas, essas visões liberais já tinham sido refutadas no campo teórico. Tá? Keynes, por exemplo, já tinha derrubado todos esses fundamentos há 100 anos atrás. Ou seja, eu até consigo entender por que esse discurso cola com a maior parte da população.
né? Afinal de contas, toda vez que você liga o jornal na Globo News, né, você vê um jornalista especializado em economia fazendo analogias completamente retardadas, mas que à primeira vista parecem fazer sentido. Na sua casa você não pode gastar mais que ganha, então o governo também não pode. Agora, o que é difícil de entender é como que a imprensa especializada, o mercado financeiro e os manuais de economia ortodoxo continuam defendendo um modelo que basicamente não tem nenhum exemplo de sucesso na história da humanidade. Né? Será que esses caras comem cremogema com um sabonete? Né? Em outras palavras, por que raios a política de austeridade continua sendo propagada se claramente ela não funciona? E a resposta, meus amigos, ela é muito simples, né? Essa política funciona sim, ela funciona muito bem, aliás. O único detalhe é que o propósito dela não é aquele que os jornais enunciam. Uma autora que disseca isso detalhe a detalhe é a Clara Mattei, em um livro que infelizmente ainda não foi traduzido para o português, mas que em inglês se chama The Capital Order. E o que a Clara vai mostrar é que esse discurso de austeridade surge logo após o período da Primeira Guerra Mundial, né? E ele cumpre um papel ideológico determinante nesse período. Isso porque, no período da Primeira Guerra, o Estado se tornou o principal empregador na Europa. Tá? Ela avalia principalmente, né, os casos da Itália e da Inglaterra, mas a verdade é que todos os países envolvidos na guerra tiveram uma necessidade de centralizar a economia para garantir que todos os recursos nacionais estavam sendo mobilizados da melhor forma possível para se preparar para a guerra e depois para se reconstruir dela. Então quer dizer, o bicho tá pegando lá fora, não dá pra você deixar o livre mercado nessa brincadeira de ver se vai vender mais Nike Shox ou Air Jordan, né? Tá de sacanagem. Vamos usar as fábricas para aquilo que é útil, tá? Mas isso começa a gerar um efeito colateral, né? Uma mudança de paradigma, porque até então você tinha muito bem estabelecida essa visão liberal, né, que nós temos até hoje, né, de que o capitalista é a engrenagem fundamental, né, o motor essencial de todo o processo econômico, né, que é aquela ideia do laissez-faire, né, ou seja, essa visão é totalmente ideológica de que os trabalhadores e o Estado é que precisam do capitalista, né, e não o oposto. Mas nesse momento, né, em que os estados nacionais pegam as rédeas da economia, isso cai por terra de uma forma muito palpável, né? Algumas questões que até então eram consideradas quase como leis naturais são explicitamente provadas como um simples modelo, né? E nada além disso. Então, a partir daí, você passa a ter um aumento expressivo de movimentos sociais, né, de greves. As pessoas passam a exigir mais direitos e a pensar novas alternativas de modelo por toda a Europa. É um momento de ebulição de vários movimentos revolucionários. E é nesse momento que surgem as políticas de austeridade. Então, ao contrário do que pensam os autores keynesianos, por exemplo, essas políticas não seriam apenas uma leitura tecnicamente equivocada, né? Elas não seriam um simples equívoco conceitual. Não, é muito pior do que isso. Essas políticas fazem parte de uma ideologia deliberadamente propagada para frear a economia, né? Empobrecer os trabalhadores, colocá-los numa condição totalmente vulnerável para que as relações de classe possam voltar para a dinâmica normal, mesmo que isso seja feito às custas de levar o país para uma recessão no curto prazo. Um autor que vive nesse período e que relata muito bem esse processo é o J.G. Cole, né, que também foi um dos fundadores do Partido Trabalhista na Inglaterra nesse mesmo período. Agora, o mais curioso de tudo é que, segundo a Clara Mattei, essa ideologia de austeridade é sempre propagada através de um tripé, né? E o interessante é que quando a gente analisa a lógica desse tripé, a gente também pode perceber como que essa política é muito particularmente agressiva aqui no Brasil. Eu vou até colocar aqui uma imagem do tripé de austeridade brasileiro para você ficar imaginando o que o tripé faz com você. Então, primeiro de tudo, entra nesse tripé uma política de austeridade fiscal, né, que tem a ver com o corte de despesas públicas mesmo, né, mas não qualquer corte, lógico, você continua pagando os juros para os bancos, né, tudo bonitinho, você corta especificamente em serviços sociais, porque aí, se o cara não se sujeitar ao empregador, ele não vai ter nem o básico mesmo, né, saúde, educação, moradia, corta tudo. Aí aqui no Brasil, nesse sentido, a gente teve o teto de gastos,
né, que é uma das maiores aberrações que algum país já fez nesse sentido, né, sem nenhum precedente na história mundial. Mas esse pé da austeridade fiscal não é composto só por cortes nos gastos, né? Mas ele também tem uma relação com as receitas. Então você começa a progressivamente colocar cada vez mais a tributação em cima do consumo e menos da renda. Né, o que, em outras palavras, vai fazer com que o imposto recaia muito mais sobre os mais pobres, né, colocando eles numa situação ainda mais vulnerável. Também, nesse sentido, o cenário do Brasil é muito particularmente radical, né? É um dos poucos países que não tributa lucros e dividendos, tem impostos baixíssimos sobre herança, né? Uma tabela de imposto de renda absurda que estabelece que um bilionário pague o mesmo que um cara de classe média, né? Enfim, vai vendo. Aí depois você tem um pilar de austeridade monetária, né? Que é basicamente a ideia de manter a taxa de juros mais alta que um avatar. E para que isso? Para que os rentistas ganhem mais dinheiro ainda em cima dos trabalhadores, mas também para que os trabalhadores não consigam ter acesso ao crédito e fiquem endividados, né? O que também tende a agravar a situação de vulnerabilidade e de desespero deles. E aí no Brasil, lógico, né, entram questões absolutamente esdrúxulas, como a autonomia do Banco Central, né, que aliás é um outro termo que é bastante intransitivo, né, já que nunca explicita de quem que o banco é ou não é independente. Porque sim, beleza, tá? O Banco Central aqui no Brasil tem autonomia com relação ao governo, né? Ótimo. Mas isso quer dizer então que o Roberto Campos Neto não está comprometido com ninguém, né? Ele é um sujeito completamente neutro, né? A gente vai ter que começar a chamar ele de Roberto Campos Netes, né? Ele vive numa espécie de purgatório da sociedade que não responde às demandas de ninguém. Então a gente precisa começar a entender que isso simplesmente não existe. Não existe. Não existe decisão meramente técnica na economia, tá? Se ele baixar a taxa de juros para zero, um grupo de pessoas vai ficar muito feliz. Se ele aumentar a taxa de juros para 200, é um outro grupo que vai ficar feliz. É sempre uma escolha de que lado que você vai beneficiar, né? Portanto, não existe nenhuma decisão apolítica nesse sentido. Tanto é que, coincidentemente, né, desde que foi aprovada a tal autonomia do Banco Central, quem tem ficado feliz com todas as decisões dele é o mercado financeiro. Olha só que coisa, né? Sem contar que as metas de inflação nunca são atingidas, mas pouco importa, né? Mas isso acontece por um motivo muito simples, né? A ideia de autonomia do Banco Central é um recurso travestido de austeridade monetária, mas que no fundo serve só para dar poder político para quem não tem voto, né? E dar poder político especificamente naquilo que mais interessa para eles, né? Tanto é que o Joseph Stiglitz, né, que foi Nobel da economia, de Economia, inclusive, tem dado entrevistas por aí dizendo que a taxa de juros que o Brasil tem praticado nos últimos anos é literalmente uma sentença de morte para o país. Bom, e aí, né, last but not least, você tem um pilar de austeridade industrial, né, onde vão entrar programas de privatização, né, que colocam uma fração maior ainda do capital sob gestão dos capitalistas, que acabam com empregos estáveis. Mas também entram aí políticas de redução do poder de organizações sindicais, né, que aí é para matar de vez a última trincheira de luta do trabalhador, que é a capacidade de organização. E aí aqui no Brasil entram vários aspectos diferentes da contra-reforma trabalhista, né, questões de terceirização, além da tal lei da liberdade econômica do ex-presidente demônio, né? Quer dizer, ou seja, se o livro da Clara Matei fosse uma cartela de bingo, o Brasil ia ser aquela velha filha da puta que grita quina já na segunda bolinha que sorteia, né? Que já ganhou uma air fryer, uma geladeira, um carro zero e você ainda nem marcou o primeiro número, né? Mas é assim, né, que você fecha esse tripé que fica coberto por um verniz de austeridade, né, de comedimento, de responsabilidade fiscal, mas que no fundo serve só para deslocar o máximo possível de recurso dos mais pobres para os mais ricos, jogando os trabalhadores numa condição de dependência tão radical, que eles são obrigados a aceitar qualquer condição de trabalho para sobreviver. Mas a saída, na verdade, está no extremo oposto do que pregam essas políticas de austeridade, né? Uma das propostas mais inteligentes que eu vi nos últimos tempos vem de uma economista italiana chamada Mariana Mazzucato, que propõe um New Deal verde global, né? Ou seja, fazer
através de cooperação internacional, uma política de investimentos públicos robustos, né, no mesmo sentido do que foi feito nos Estados Unidos nos anos 30, mas com um enfoque na transição para uma economia mais sustentável e mais distributiva. Né? Será que dá para sonhar com uma coisa assim dentro do capitalismo? Eu acho bastante difícil, né? Mas até lá eu deixo uma última dica minha, tá? Se você quiser saber se o jornal de economia que você está assistindo presta para alguma coisa, basta se ligar em um detalhe, tá? É um único detalhe. Eles estão discutindo só o nível de investimento ou será que eles estão discutindo a qualidade dos investimentos propostos? Para quem são esses investimentos? Lembre-se, a economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata, tá? Por hoje é isso, um beijo.